Olá, bom dia. Eu sou Wellington Nogueira e eu tenho a honra de mediar esse encontro hoje aqui dentro da Bienal, com duas pessoas cujos trabalhos são altamente inspiradores para mim e para muitas outras pessoas. São profissionais extremamente criativos, dedicados e que falam sobre um tema muito fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Já vinha vindo, né? Porque eles são visionários, eles já olham sempre para o futuro, mas agora todos os temas que eles desenvolvem são hoje uma questão bem premente e concreta no nosso dia a dia. Estamos falando de saúde mental. E nós temos então aqui, eu quero apresentar a nossa querida doutora Karina Fukumitsu, que vai falar sobre saúde mental, autodestruição e luto por suicídio não são frescura. E aqui o nosso querido Anderson Mendes, que autorou o livro Depressão Não é Frescura, e a partir do livro ele criou também uma série para a Netflix, e juntos eles se encontraram e começaram a ampliar esse conteúdo para mais redes e mais pessoas, para que todo mundo possa entender e cuidar da saúde mental num momento como esse. Então, é uma alegria muito grande ter a honra de mediar essa conversa com vocês. E eu vou começar pedindo para a Karina fazer a sua fala de abertura e, em seguida, o nosso querido Anderson. Meu querido Well, muito bem apresentado pelo meu floquinho, que eu tenho a honra agora de falar a respeito desse tema tão importante que a gente, como você bem falou, nós estamos trabalhando assiduamente, principalmente durante essa crise pandêmica, saúde mental, processos autodestrutivos e luto por suicídio, né? Então, acho que é um tema importantíssimo que eu agradeço você ser o nosso mediador, aquele que media a dor, tantas situações aí difíceis, como a gente pode preservar a nossa saúde mental e como é que a gente pode compreender, né, esses processos autodestrutivos. Então, para mim, é uma grande honra iniciar esta primeira Bienal virtual com você, com o Floquinho, e é um grande presente. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de preservação do ser humano, preservação de toda a nossa dimensão, né, que na verdade não é uma única dimensão, uma dimensão emocional, física e espiritual, de quem somos nós, qual é a nossa qualidade de vida, como é que a gente tem se comportado realmente para dignificar a nossa existência. Isso, para mim, realmente é um grande privilégio conversar com vocês e estar com vocês dois, que são meus dois grandes queridões, meus dois grandes amores, e assim, eu tive a grande oportunidade de também fazer parte desse documentário, Depressão Não é Frescura, que foi lindamente organizado pelo Anderson Mendes, Floquinho, irmão de coração e de luz. E esse documentário está no canal Mova, e foi divulgado amplamente, porque é um belo trabalho, e foi a partir deste documentário que eu te conheci. E aí eu fiquei enlouquecida com as tuas falas e pedi para o Floquinho, quando a gente estava voltando de um evento, nós dois tínhamos feito uma palestra com a nossa amada Mariana Ferrão, e aí, então, eu falei, ô, Floquinho, será que eu posso me aproximar do Wellington? E aí, então, ele falou, vamos conversar com ele. E aí eu liguei, eu nunca fiz isso, de convidar alguém para almoçar, mas, assim, nem o meu marido eu chamei para casar comigo, né? Isso é uma outra história. Mas eu falei assim para o Floquinho, será que não dá para você realmente me aproximar do Wellington? E aí você gentilmente falou, olha, eu estou indo almoçar,
com o pessoal que eu conheço, que eu estou trabalhando, e aí nós nos encontramos e depois deste momento nunca mais nos largamos. Vocês dois fazem parte de um projeto pessoal e profissional que eu tenho muito carinho, que era a minha missão para coordenar uma pós-graduação em suicidologia da Universidade Municipal de São Paulo, e eu tenho realmente a grata satisfação de vocês dois fazerem parte desse corpo docente que a gente realmente se preocupa, primeiro, com a saúde mental. A pós-graduação foi intitulada como Suicidologia, Prevenção e Pós-venção, Processos Autodestrutivos e Luto. Isso quer dizer que o que nós falaremos e estamos falando nessa live tem muito a ver com o nosso processo, com a nossa dedicação e a nossa missão existencial. Aí, Floquinho, eu peço para que você entre, né, para a gente também dar alguns pitacos iniciais. Olha, falar depois de Karina Okajima Fukumitsu é sempre uma tarefa muito difícil, porque ela acessa a minha potência, a montanha-russa acontece aqui com uma força muito grande. Humanas e humanos, bom dia, muito bom estar aqui com vocês nesse momento, mais um dos momentos Disney que o Barbudinho me concedeu aqui para poder viver, principalmente compartilhar sobre esse tema que eu já venho pesquisando e vivenciando isso no dia a dia, e ao lado do Wellington, que fez parte do meu processo de recuperação do universo da depressão. Esse cara jogou a sementinha em mim e eu consegui acreditar que era possível voltar a ser feliz a partir daquilo, e junto com a alegria inerente a esse ser, a Karina também, quando você joga no dicionário Aurélio a palavra acolhimento, vem ali o currículo completo dela. Então, essas duas pessoas somadas trazem uma potência muito forte. Então, fazer parte dessa energia é muito incrível. Então, hoje a ideia desse nosso encontro aqui é justamente para que nós três, de mãos juntas, que a gente possa aprofundar tudo isso que a gente vem vivenciando nos últimos tempos, com mais propriedade nos dias de hoje, né? 2020 foi um ano absolutamente truculento, turbulento, com muita coisa que a gente teve que enfrentar da noite para o dia, seja de processos de luto, seja os nossos processos internos de como lidar com o isolamento e tantas dificuldades, mas o importante é que juntos a gente consegue estabelecer essa relação para que a gente possa sair mais fortalecido desse ano, que é de muita aprovação, e certamente a gente vai sair mais fortes para os próximos embates. Então, a partir de agora, Wellington Nogueira, obrigado pelo aceite ao nosso super convite aqui, e um beijo a todos vocês. Muitíssimo obrigado, Anderson e Karina, por essas palavras iniciais. Mas agora eu vou colocar vocês aí na boa encrenca das discussões e das conversas potentes, porque esse tema dos livros de vocês, eles agora são uma necessidade, bem do tipo, não saia de casa sem eles, porque eu me lembro que quando eu comecei o Doutores da Alegria em 1991, mas depois das primeiras pesquisas e que eu comecei a interagir mais com o mundo, principalmente o mundo corporativo e tudo mais, isso foi a partir do final de 98 e em diante, essa questão da saúde mental já começava a aparecer no trabalho, nos espaços de trabalho. E aí eu me lembro até que eu comecei a falar que eu ficava confuso, porque eu não sabia onde começava e onde terminava o hospital, porque eu via muita gente cultivando doenças em suas relações com a vida. E, a partir dessa observação, vamos para o dia de hoje, eu sinto que nós estamos todos internados, né, nas nossas casas, e tal qual as crianças, a gente não vê a hora de ter alta para viver essa vida
nova, essa vida com a pandemia, pós-pandemia. Então, eu quero começar pedindo para vocês falarem um pouco sobre a importância dessa questão, porque eu vejo que existe muito tabu, existe muito aquela questão de não, comigo não está acontecendo. E eu acredito que uma das coisas mais importantes é a gente se abrir para falar, eu quero verificar, eu quero testar, eu quero cuidar, porque pode ser que eu esteja precisando trabalhar a minha saúde mental. Então, eu queria que vocês começassem justamente trazendo esse acolhimento sobre essa questão para inspirar quem está nos assistindo aqui a olhar para a sua própria saúde mental. Tarefa fácil, né? Eu acho que é muito bonito o que você porque você nos convoca a olhar onde que está a doença. A doença ela não está localizada num hospital somente, porque quando você começa está dando microfonia, acho que tem algum telefone perto. Né? Bom, aí parou, que bom. Não parou. Olha só, eco vai acontecendo quando a gente tem uma duplicidade de acompanhamento. Né? E Floquinha, deixa eu só ver aqui. Wellington, você por acaso tem algum fone de ouvido? Vocês estão acompanhando com 2 aparelhos, alguma coisa assim? Eu tenho fone de ouvido. Tá. Você tem, Floquinha, ou não? Eu tenho, mas lembra que estava com fone? Ah, tá bom. Não, agora me parece que melhorou o teu aí. Agora parou a microfonia. Segue aí, então, por favor. Eu acho que nada é por acaso, né? A microfonia é quando a gente não se coloca em um lugar só, não é? Assim, que a gente está acompanhando, tem uma duplicidade, porque é isso que a gente tem vivido muito, principalmente agora. O nosso contato e o nosso relacionamento tem acontecido por essas vias, pelas telinhas, pela mídia, pela internet, né? E eu acho que isso eu posso fazer uma correlação com a saúde mental. Né? O eco acontece quando a gente não se escuta. E quando a gente não se escuta, principalmente em se tratando de saúde mental e processos autodestrutivos, isso exige uma convocação, e aí então retorno, né, à tua fala, Wellington, que quando você começou o Doutores da Alegria, você começou a se questionar onde era o hospital, o que você poderia fazer, qual que era o seu papel no hospital. E eu acredito que muitas dessas perguntas eu também faço quando eu trabalho com saúde mental. Qual é o meu papel como profissional da saúde que se preocupa principalmente em levar uma compreensão dos processos autodestrutivos para fazer acolhimento em relação ao sofrimento? Porque o que a gente precisa falar nesses 3 itens que a gente está trazendo, nesses 3 temas, é que existe um sofrimento intenso em todos eles. Na saúde mental, a gente sofre, é muito sofrido, principalmente a gente vê destacado, escancarado a dificuldade da gente lidar com nossa própria saúde emocional e existencial. Muitas vezes, realmente, a gente foi trancafiado, né? E a gente foi obrigado a olhar para as nossas mazelas. E isso não é um caminho fácil. É um caminho que nos exigiu, principalmente, a gente ficou com uma expectativa e lidando diariamente com incertezas. Ainda estamos nessa travessia. Não passamos a travessia e ainda não chegamos a nenhum lugar. Mas, lindamente, a gente precisou olhar para aquilo que a gente chama de o que significa saúde para mim. O que significa e como é que eu preciso me apoderar e me fortalecer para que eu não adoeça mentalmente e existencialmente. Vocês viram que nós fizemos vários ajustamentos criativos, nós precisamos lidar com vários ecos, vários barulhos e com o inesperado, que eu acho que é isso que um palhaço faz lindamente. Lida
com a vida, tal como ela se apresenta, até porque um dos meus livros é A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, e certamente tudo que a gente percebe é que a vida realmente não é do jeito que a gente quer, mas a gente precisa sempre dar novas respostas, né? Descobrir novas maneiras da gente lidar e se virar nos 30. E foi isso que nós temos feito durante esse tempo pandêmico. Nós temos, apesar da vida não ser do jeito que nós gostaríamos que fosse, obviamente nós tivemos de reajustar várias situações, reprogramar vários compromissos, a gente teve que se refazer. E eu acho que essa possibilidade de se refazer é do humano. Apesar da autodestruição, a gente se constrói, a gente se revê. Então, quando você me pergunta como é que a gente pode falar sobre acolhimento nesses 3 itens, quando eu falo isso, eu falo que existe, então, uma figura dominante, que é esse sofrimento. Como é que a gente pode acolher esse sofrimento? Primeiro, entendendo que nós temos capacidade, sim. A gente não pode subestimar, né? A gente não pode subestimar a capacidade da gente recomeçar dia a dia, né? Eu fiz uma das palestras que o Floquinho faz parte do projeto, e nós fizemos um projeto, juntamente com a Fátima Martuccelli, nós fazemos parte do programa da Sabesp, navegando nas águas da Sabesp. E a última palestra que eu fiz, ela foi intitulada Recomeços, só cai aquele que se levanta, ou seja, aquele que estava em pé. E aí, muitas vezes, quando eu falei esse título, eu falei, então eu prefiro ficar sentada, que é o que eu mais fiz durante essa pandemia, porque eu nunca fiquei tão sentada, olhando para uma telinha, sem a conexão humana, que isso realmente eu senti muita falta, mas foi possível. Nós demos o nosso melhor, e é isso que importa. Então, um grande acolhimento a todo esse sofrimento que nós estamos passando é a gente entender que caímos, né, nos frustramos por várias situações, adoecemos, mas estamos aqui vivos no sentido de entender que a gente deu o nosso máximo. E eu acho que isso vale a pena a gente sempre estar atualizando. Somos as respostas que nós oferecemos para as nossas dificuldades. E é isso que, então, eu acredito que seja um acolhimento grande. Muito obrigado, Karina. Estou anotando aqui tudo que você está trazendo para nós, muito rico. Para agora a gente ouvir o nosso querido Anderson e aí começarmos a abrir essa conversa aqui para todo mundo. E Anderson Mendes, depressão não é frescura. Enquanto eu ouvia a Karina e também pensava na sua fala, que eu vou apresentar, veio muito a questão, né? Depressão não é frescura, porque justamente muitas vezes as pessoas acham que depressão, isso é frescura. Faz um esporte, faz uma atividade aí, bota a cabeça em outro lugar. Eu vejo até muitas vezes essa minimização como uma dificuldade de enfrentar a realidade de uma depressão. Então, eu quero te cumprimentar pela escolha desse nome incrível, porque ele abre o espaço para discussão, e eu convido você a trazer a sua experiência o que te levou a escrever esse livro e toda a mobilização que você vem fazendo no sentido de atrair consciência para a saúde mental das pessoas. O tema depressão não é frescura é justamente trazendo esse embate, né, para fazer com que as pessoas comecem a entender que, enquanto a depressão for encarada como eventualmente um estado emocional, ela é muitas vezes ela é muito vista até como tristeza e tudo mais, e aí a gente acaba não dando a devida importância para isso. Então, a depressão é uma doença, e como qualquer doença, exige respeito, exige tratamento adequado e tudo mais. Quando a gente começa a falar sobre
tratar a depressão, sobre acolher a depressão, sobre buscar acesso a um lado saudável, frase, inclusive, que aprendi com você, Wellington Nogueira. Quando a gente começa a ter mais atenção com relação a isso, automaticamente a gente já está falando também de prevenção do suicídio, a essa parte mais forte, né, do sofrimento existencial e tudo mais, mesmo porque a depressão, entre todos os transtornos mentais, é justamente a doença mais conectada relacionada a esse universo do suicídio. Então, é muito importante, né? O meu objetivo, eu não sou profissional de saúde, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu sou um pesquisador em torno dessa história toda. E aí, quando existe, né? Quando a gente começa a falar sobre saúde mental, na verdade, a saúde integral, né? Existe até um pouco dessa diferenciação, dessa divisão da saúde da mente, a saúde do corpo, só por uma questão didática, porque nós somos né, essa integralidade. Só que o curioso é que quando a gente está com algum tipo de problema de saúde mais sério, a gente não negocia, normalmente a gente já vai buscar ajuda e rápida. Por que é que com um transtorno mental, ainda em 2020, a gente tem esses preconceitos, seja com o universo da psicologia ou mesmo da psiquiatria? Então, o meu trabalho é justamente falar, como eu não tenho esse viés, né, do universo médico, eu falo com muita naturalidade, porque como eu passei por esse processo de depressão já por algumas vezes, eu falo, né, como a gente pode buscar juntos essa ajuda e o quanto essa ajuda desses profissionais, poxa, realmente nos traz uma qualidade de vida. Então, eu vivi durante muitos anos de uma forma muito acinzentada, aquela vida sem brilho, sem cor, sem sabor. Então, poxa, a partir do momento que eu comecei a me reequilibrar, vi que era possível voltar a dar esses passos, né? Falei, poxa, já que isso acontece, já que isso é possível, não dá para a gente trocar ideia e começar a espalhar isso para as pessoas, né? Porque muita gente perde a esperança, porque a depressão ela é uma doença muito, muito sofrida, muito dolorida. Então, a partir desse momento que eu comecei a entender que comigo era possível e com outras pessoas que eu fui conversando, conhecendo muitos estudos clínicos a respeito desse universo, poxa, é possível. Então, vamos tentar apresentar possíveis caminhos e tudo mais. E a partir disso surgiu a energia e a força para fazer esse carinha acontecer. Então, depois disso veio a série, que vocês dois, né, fazem parte dessa história, não teria como ser diferente, né? Então, eu acredito muito nessa potência e o muito interessante, cada vez mais, 2020 se tornou o ano da virada de chave. As pessoas estão mais disponíveis para o diálogo da saúde mental, para que a gente possa falar sobre as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades e buscar ajuda. E a gente junto, né? Até uma frase que o CVV, Centro de Valorização à Vida, fazer um merchan muito rápido, que através do número 188 presta apoio emocional para os humanos que estão eventualmente passando por alguma dificuldade emocional. Então, o slogan deles é falar é a melhor solução. Então, eu acredito muito no poder do desabafo. Por isso, a terapia, por isso psicólogos, eles são tão importantes dentro desse processo. Primeiro, para que você possa desabafar com alguém que tenha esse respaldo técnico. E, segundo lugar, esses profissionais também fazem belíssimas perguntas para gerar esse... Né, a Karina falou isso, que essas respostas estão dentro da gente. Então, dentro desse processo que a gente vai passando, a gente vai conseguindo enxergar novos caminhos que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Então, eu acho muito importante, graças a esse momento que a gente está passando até por conta desse estresse todo, a revista, por exemplo, RH, Exame, falando 2020 é o ano da saúde mental. Então, se a gente já tem tanto preconceito para falar sobre saúde mental na sociedade, no mercado corporativo também, mas aos poucos isso vem se diluindo e encontros como o que a gente está promovendo hoje, acho que fazem parte para criar justamente esse lastro para que a gente possa juntos buscar essa ajuda. Muito obrigado, Anderson. Oi, por favor, Karina. Acrescentar, eu acho que o que você trouxe, Anderson, é fundamental. Esse ano é um ano também de reconexão.
de imersão existencial e de preservação mental. Ou seja, se percebe que tudo que aconteceu durante esta crise, porque foi uma crise, e o luto, né, que a gente viveu e tem vivido, fez com que a gente se reconectasse e descobrisse, né, e inovasse novas maneiras. Tanto é que a gente tem essa permissão, graças à Bienal, da gente estar aqui nesse momento falando sobre a saúde mental. Então, eu acho que também teve um certo bônus, que o bônus é a gente expandir a necessidade e a convocação dessa ampliação de consciência nacional, né, sobre as questões da saúde mental e também da autodestruição, do suicídio, da pós-venção, né? Então, assim, são temas que ganharam, né, possibilidades e ganharam destaque, né, nessa necessidade da gente falar sobre. Então, Karina e Anderson, para as pessoas que estão aqui nos assistindo e nesse momento, me dá a impressão de que falar sobre a doença mental até então era um tabu e, ao mesmo tempo, a doença mental, muitas vezes, ela é insidiosa. A gente está vivendo e não se dá conta. Ou a gente tem vergonha de pedir ajuda, ou a gente tenta resolver por nós mesmos. Eu quero pedir para o Anderson e a Karina dizerem para a gente quais são sinais, principalmente os mais sutis, ou o que nós podemos fazer e cultivar nesse momento pandêmico para poder manter a nossa saúde mental e para passar a fazer disso um hábito. Então, eu quero trazer primeiro pela experiência do Anderson, que como um paciente, como alguém que viveu essa experiência, para compartilhar com a gente. E daí, Karina, eu quero ver a sua fala sobre como que a gente pode pedir ajuda, buscar ajuda, o tratamento, se existe alguma prática que a gente pode fazer, como meditação, respiração, que sejam práticas que nos ajudem a manter a saúde mental. Enfim, vamos começar por esse aspecto do Anderson, e daí, Karina, a gente vai ouvir você, e aí a gente segue essa conversa. Eu acredito que aqui a gente não tem condição de receber perguntas do público, né? Mas se houver perguntas, por favor, a condição, vamos recebê-las e aí eu encaminho para vocês. Perfeito. Well, é o seguinte, existe uma relação dos principais sintomas físicos e psíquicos, que é inclusive de um estudo do próprio IPQ, para quem não conhece, o IPQ é um Instituto de Psiquiatria da USP, que além de promover até alguns tratamentos para pessoas de forma gratuita e tudo mais, trabalha muito na inteligência relacionada a esse universo da saúde mental. Então, eles fizeram uma relação aqui, basicamente é o seguinte, se você sente 5 ou mais desses sintomas durante mais do que 2 semanas, por favor, procure ajuda especializada, beleza? Então, vou fazer uma relação aqui bem rapidinha, que é o seguinte, o esgotamento físico, insônia ou sono constante, falta de apetite, diminuição da libido. Quando eu falo libido, eu não estou falando somente na questão sexual, na libido de uma forma geral, que são as nossas vontades. Sentir uma piora matinal, sentir dores pelo corpo, cabeça, nuca, ombro, peito, costas, gastrointestinal e membros. Isso é com relação aos sintomas físicos. Agora, indo para a parte dos sintomas psíquicos, a perda da capacidade de se alegrar, sentir-se anestesiado, irritabilidade, inquietude, angústia, medo e ansiedade, pânico ou fobia, baixa concentração, choro fácil, baixa autoestima ou dificuldade para tomar decisões. É claro que passando 20, 25 sintomas físicos e psíquicos, e eu preciso ser rápido porque a gente tem muita coisa ainda para lidar, mas se você se sintonizou com alguns desses sintomas,
e você começa, né, a se perceber. E o autoconhecimento é justamente isso, a gente começar a parar tanto de olhar para fora e começar a olhar mais para dentro. Talvez esse seja um dos grandes legados desse momento que a gente está vivendo hoje. Então, começou a se sentir, né, a ter mais essa percepção. E aí começou a levantar, até anota, né? Poxa, eu sinto isso já tem algum tempinho. Muitas vezes você não tem uma data específica, mas você já começa a falar, poxa, isso aqui antes da pandemia, depois da pandemia. Então, a partir disso, você já começa a ter mais ou menos uma ideia. E a partir disso, caso, né, você reúna 5 ou mais durante mais do que 2 semanas, por favor, procure ajuda especializada. E aí, falando na primeira pessoa até, quando eu fui buscar ajuda especializada, eu passei por alguns psiquiatras, porque os primeiros, eles não tinham muito... Eu sentia que, basicamente, eles queriam me medicar e ponto final. Mas o bom profissional, ele vai muito além, ele se interessa por você, pelos seus sintomas, pelo seu histórico. Ele não quer simplesmente saber o teu nome e já medicar, carimbar e vai embora. Então, eu passei por alguns psiquiatras até conseguir me achar dentro dessa história. Comecei a tomar um medicamento, né? E aí, evidentemente, a depressão tem níveis, o leve, intermediário e o avançado e o severo. Então, não significa que todos esses estágios, cada organismo reage de uma forma e tudo mais. Mas, de uma forma geral, o universo da psiquiatria tende a trazer um equilíbrio químico para o teu organismo. Já na psicologia foi muito importante fazer esse encontro com o universo da psicoterapia, justamente para tratar os nossos medos, traumas, anseios, frustrações. A gente está num ano complexo, a gente está vivendo uma era muito difícil das redes sociais, aquele sucesso que a gente precisa estar a todo momento, todos os dias eu preciso ser nada mais, nada menos do que incrível. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso na psicoterapia, a gente começa a lidar de uma forma muito melhor nossa com nós mesmos e principalmente nossa com o mundo lá fora. Floquinha, por gentileza. Só um minuto antes da gente ouvir nossa querida Floquinha. Anderson, eu tinha uma curiosidade. Quando foi que você, no seu processo, entendeu que era hora de você procurar o psiquiatra? Quando eu tive uma crise de choro compulsiva no metrô de São Paulo. Eu já sabia que muito provavelmente eu tinha depressão, mas homem tende a embarrigar problemas, infelizmente. E aí, o dia que eu cheguei no metrô de São Paulo e comecei a ter uma crise de choro compulsiva sem ter um motivo concreto, todas as minhas áreas da minha vida, emocional, afetiva, emocional não me lembro, para te falar a verdade, mas afetiva, financeiro, trabalho, familiar, estava tudo equilibrado, todos os pratinhos, de certa forma, estavam equilibrados. E aquilo foi o caos. Eu comecei a olhar o caos de uma forma um pouco mais generosa, com um pouco mais de acolhimento, a partir desse momento que eu vi que era como se fosse um sinal, um alerta dentro do meu painel ali do carro, sabe quando aciona uma luzinha laranja? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A partir disso, eu fui buscar ajuda. E, por sorte, eu não desisti de mim. Eu desisti dos maus profissionais, daqueles caras que queriam só me medicar e sair fora. Então, a partir desse momento que eu fui buscar essa ajuda especializada, Wellington. Muito obrigado, Anderson. E agora, doutora Karina, nossa querida Floquinha, eu passo a palavra para você. Inspirado pelo Anderson, me vem a palavra acolhimento. Ou seja, quando você está na frente de um profissional que olhou para você e começou realmente a tratar de você. Então, eu quero pedir para você, a partir desse relato do Anderson, nos orientar aqui, a nós que estamos ouvindo, sobre como que a gente pode ficar mais atento e predisposto a cuidar não só da gente, mas como dos queridos e dos amigos que estão à nossa volta. E a maneira de falar sobre essa questão. Eu fiquei, assim, bastante emocionada quando o Floquinho falou, ainda bem que eu não desisti de mim.
Ainda bem que você não desistiu de você, Floquinho, porque você se deu o acolhimento. E você está podendo falar, inclusive, com muita propriedade sobre a questão da depressão, porque você estudou e foi a fundo em relação àquilo que você poderia, inclusive, não se levar a sério, poderia dar ouvidos para essa questão, que é o título do seu livro, Depressão Não é Frescura. E ainda bem que você pôde se levar a sério. Então, o momento em que a gente tende a procurar alguém, a procurar ajuda, é exatamente esse momento que desperta em você uma certa sensação de que estou perdido dentro de mim. Não me sinto bem, não me sinto proprietário dentro de mim. Isso é uma questão existencial, de fato, mas assim, muitas vezes eu acredito que a melhor forma da gente se acolher e identificar quando que a gente precisa buscar ajuda é exatamente esse momento em que você fala: o que eu estou fazendo na minha vida, que eu só estou utilizando e vivendo de uma maneira autodestrutiva, eu não sei acolher os meus lutos, as perdas, né? Eu não sei enfrentar as adversidades e as dificuldades que a vida nos oferece diariamente. Eu não estou conseguindo criar possibilidades de dar novas respostas. Então, esse é o momento em que você tem que falar: para tudo, eu preciso de ajuda, porque eu não sou um ser sozinho, nós não somos sem o outro. Então, esse é o ponto máximo que realmente a gente precisa falar: para tudo, porque eu não me aguento mais. Quando você falar isso, é hora de você realmente parar tudo, respirar, né? Inovar. E aí você me perguntou em termos de quais são as outras práticas, além daquelas que o Floquinho falou, né, em relação a procurar um psiquiatra, procurar um psicoterapeuta. Você tem que também se dar oportunidades de ter práticas e terapias integrativas, que são essas práticas que também vão te acessar, né? Então vão te relembrar que existe uma vida dentro de você. Quando você esquece que tem uma vida dentro de você e você entra naquilo que eu cunhei como processo de morrência, é hora de você procurar ajuda, não no sentido de falar, né, de olha, me ajuda e me salva, não é isso. É você falar: as coisas não estão legais, eu não estou conseguindo ampliar os meus horizontes, então aí eu fico desesperançoso em relação à minha vida, à minha existência, eu começo a achar que eu sou uma pessoa como qualquer um a mais, eu começo a me desinteressar de mim, e aí começo a me desalojar da minha essência, da minha missão existencial. Gosto muito do que você acabou de fazer, Wellington. Você deu uma suspirada. Isso é a coisa mais linda, né? Porque é quando a gente inspira vida. Quando a gente fala: tá tudo certo, eu só estou, né, cansado. E tem esta história que um dia eu vi numa postagem que eu acho lindo: quando você está cansado, não desista, mas busque outras maneiras para você descansar. Isso que você acabou de fazer, né, de suspirar, inspirar fortemente, são essas práticas que a gente precisa buscar. A gente precisa acreditar que a gente merece viver. Não feliz para o resto da vida e interinamente, porque isso não existe. Isso é utopia e distopia. Isso é questão da gente querer se enganar muito para se livrar do sofrimento. Então, o sofrimento também não é frescura. O sofrimento faz Não. parte da tua existência. E a maneira como você se apropria e acolhe diz respeito à sua maneira de ser no mundo. Perfeito, Karina. Eu quero, inclusive, compartilhar com você aqui que chegaram as primeiras perguntas. E eu quero dirigir para você. Quais atitudes podem ser consideradas tentativas de suicídio? Aquelas que a gente realmente vive em processo de morrência, quando você tem fragmentado e você sabe do que te autodestrói, do que faz mal para você, né? E de repente você começa a se questionar se você vai conseguir lidar com esta situação. São formas de suicídios por omissão, né? A gente tem o suicídio,
né, que é o que a gente sabe, que a pessoa se mata, que a pessoa leva uma aniquilação em relação à própria existência, mas a gente sabe que existem processos autodestrutivos que nos acompanham diariamente. E aí, a boa nova não é só você identificar que você está se autodestruindo. Que tipo de autodestruição é essa? Né? Você sabe que aquela relação é tóxica e você não consegue se libertar daquela relação. Você sabe que aquela situação faz mal para você e você continua persistindo. Eu costumo falar que o processo autodestrutivo ele é repetitivo. E para a Gestalt terapia, repetição significa pedir novamente. O que é que você tem pedido por meio dos processos autodestrutivos que você não se dá respostas? E aí, então, a gente não inova a maneira da gente responder. Todo mundo tem processo autodestrutivo. Isso não quer dizer que são eles ou, né, as pessoas. Somos nós. Só que qual é o nosso dever? Identificar aquilo que realmente se tornou tóxico para a gente buscar nutrição, para a gente buscar maneiras da gente ter uma certa qualidade, um certo bem-estar na nossa vida. Perfeito, Karina, muito obrigado. Quero compartilhar agora com o Anderson. Depressão não é frescura, Anderson, mas será que é um passo para a cura de tantos males que nós carregamos? Você sabe que quando eu comecei a escrever o livro, na verdade, eu queria trazer uma história de é possível voltar a ter acesso ao lado saudável, parafraseando você, e junto com isso trazer caminhos, possibilidades, com base num estudo aprofundado do próprio IPQ, mas eu ainda achava que era pouco. Então, para isso, eu fui entrevistar mais de 40 profissionais de diversas áreas. Porque como a depressão é um transtorno mental multifatorial, a solução também é multifatorial. E aí, eu lembro que eu fui entrevistar uma psicóloga e ela abriu a conversa falando assim: Anderson, feliz daquele que tem depressão. Nessa hora, eu assustei, fiquei meio assim... Como é que é? Que véia maluca. Como é que ela pode estar falando uma bobagem desse tamanho, né? E eu, naquela dor, naquele processo de depressão ali cinza, anestesiado, com um monte, né, com pouca esperança e tudo mais. Como é que uma profissional de saúde pode falar um negócio desse? Passado um tempo, e sabe aquela frase que fica reverberando e tudo mais, eu não consegui digerir, mas aos poucos os nutrientes dela foram se encaixando comigo. E eu consegui entender que foi justamente a partir do caos que eu comecei a buscar a minha melhor versão. Lembrando, como a depressão é um transtorno multifatorial, hoje, o que eu faço para ter qualidade no meu dia a dia? Eu promovo diversas ações positivas para fazer com que eu esteja sempre assim, nessa maluquice chamada vida, que eu nunca sei como a depressão pode ser cíclica. Eu tento não baixar a guarda, por mais que eu esteja bem, eu tento ter mais atenção comigo, tendo essas diversas ações que eu já falo um pouquinho a respeito disso a seguir, mas principalmente começar a ter mais consciência com o que acontece aqui dentro, ter mais consciência com os caminhos da sutileza aqui dentro, do sentir. E aí, a partir disso, eu comecei a ter mais atenção com a minha alimentação, atividade física, né? Então, a alimentação, eu comecei a buscar alimentos também ricos em triptofano, porque justamente o triptofano ajuda a gerar mais bem-estar dentro do nosso organismo. Da mesma forma que as atividades físicas, e claro, eu procuro fazer atividade física que tenha a ver com o que eu gosto de fazer, não que seja uma coisa sacral para a gente. Aí, depois disso, comecei a buscar cada vez mais conteúdos que enriquecem. Então, leio Karina, assisto vídeos dos Doutores da Alegria, assisto Cortella, Monja Coen, esse conteúdo que enriquece, que me traz coisas positivas. Então, em vez de eu ficar sendo bombardeado com o que existe de pior no mundo, eu comecei a me nutrir cada vez mais, e isso me dá sustentação para ter uma vida
com mais enfrentamento, com mais poder de enfrentamento para a vida. Então, eu vi que no final das contas, não querendo romantizar a depressão, Não. mas eu vi que aquilo que a doutora Maria Rosa Spinelli trouxe lá atrás, feliz é aquele que tem depressão, foi um momento importante para eu dizer basta para tudo aquilo que não estava funcionando para mim e para eu começar a dar os primeiros passos para falar, eu quero vida, eu quero estar disponível agora, e como é que eu faço para entrar nesse jogo do saudável? A partir disso, as coisas começaram a melhorar e muito. Muito bom, Anderson, muito obrigado. Você falou muito da Gestalt terapia, né? E eu quero agora, então, trazer a Karina para perguntar justamente, você é uma Gestalt terapeuta e eu, pessoalmente, estou conhecendo a Gestalt terapia e estou completamente fascinado. Então, eu queria te perguntar um pouco também nessa mesma linha do Anderson, sobre sinais, sobre qual deve ser a nossa conduta, o não ter medo de olhar para a gente e para pedir ajuda. Como você pode nos orientar, Karina? Uma das coisas que a Gestalt fala, meu querido, é que nós somos seres responsáveis no mundo, ou seja, o que é responsabilidade existencial? É ability to respond, ou seja, habilidade para responder. Então, quando a gente fala em termos de o que significa conquista do bem-estar, por exemplo, para a Gestalt terapia, a gente assumir que nós temos habilidade para ter respostas. E nós temos. Tanto é que, assim, uma das coisas que nos faz bem, né, e ajuda no nossa saúde mental é a gente se conectar com coisas que realmente, como o Floquinho trouxe, né, ele vai em busca, e quando a gente se torna buscador, aquele que busca na dor possibilidades e direções diferentes daquela que a gente conhece, né, a gente consegue realmente ter uma habilidade e expandir as nossas habilidades existenciais para responder às situações. Karina, por favor, eu gostaria que você falasse, porque não é um livro, você autorou vários livros sobre saúde mental. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre as suas obras, para que quem está nos assistindo também possa se inspirar e lê-las, para poder ter orientação. 2 livros em especial que a gente está trabalhando, além do Depressão Não é Frescura, é A Vida Não é do Jeito que a gente quer, para a gente lidar com a tolerância existencial, e eu acho que faz parte da busca de uma saúde, daquele que quer se propor a uma habilidade para ter respostas em relação à sua própria saúde. E um outro livro aqui, que a gente também está divulgando, é Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes, que foi o primeiro livro que eu fiz uma articulação entre a prevenção do suicídio e a pós-venção, né? Principalmente abordando como é um luto por suicídio que traz as suas especificidades. Tem outros livros que é, então, Suicídio e Gestalt Terapia, Perdas no Desenvolvimento Humano, né? Então, eu trago proposições para a gente compreender e trazer à luz esse assunto que a gente tem trazido agora, né, nessa live. Agora, eu quero fazer só uma síntese, né, desses pensamentos que eu trago nos livros. Autodestruição não é besteira, depressão não é frescura, e luto, sobretudo por suicídio, não é mimimi. Então, eu quero fazer um convite que todos os meus livros têm o propósito de trazer esta ideia, de espalhar, como o Floquinho trouxe, espalhar esperança e expandir comunicações para que a gente seja respeitoso, né, sobretudo sobre esses temas que a gente abordou hoje. Perfeito, Karina. E eu quero, inclusive, reforçar a importância, nessa conversa que a gente está tendo aqui, da gente realmente. Nós estamos num momento de muito desprendimento de uma série de formas de ser, formas de analisar, e às vezes as pessoas se julgam muito, elas se exigem muito, como o Anderson falou,
tem que estar sempre bem, tem essa cultura do tá tudo ótimo. E o que você diria que a gente pode fazer para conviver com essa serenidade da imperfeição, um dia de cada vez? Que orientações você pode passar para a gente agora? E também nos dizer, no seu livro, se você tem o seu site, eu queria que você passasse também as suas maneiras da gente entrar em contato com você. A gente está com uma loja virtual, a loja dos floquinhos, né, Floquinho? Então aí vocês vão ter acesso. O Floquinho, ele se responsabilizou por isso, até porque eu sou muito lesa com essa questão tecnológica e lindamente ele faz um trabalho bacana, então ele já está passando todos os links, todos os acessos, se vocês tiverem interesse. Mas o que a gente pode fazer para a gente serenar? Né, para a gente conseguir alimentar nossa alma e sentir que a gente está vivo. Primeiro, se responsabilizando pela nossa própria existência e pela sua missão, lembrando que responsabilidade é habilidade para você responder, e nós sabemos de tudo isso, é que a gente se subestima, a gente perde a nossa confiança do nosso talento, da gente viver a vida tal como ela se apresenta. E a outra coisa é poder respirar e continuar. E você acreditar que você está vivo, e se você tem vida, tem jeito. Então, são três pontos que eu acho que são importantes. Serena a tua alma, caminha no seu prumo e continua acreditando que se tem vida, tem jeito. E se tem vida, tem jeito também é o nome do seu podcast. Isso, é exatamente, Exato. que nós estamos na segunda temporada. Perfeito. Então, olha aí, galera. Se tem vida, tem jeito. Vamos manter isso aqui na mente. Anderson, quero convidar você. Nós estamos chegando nos nossos minutos finais. Pela experiência que você passou, o que você pode compartilhar com quem está nos assistindo hoje em relação também aos primeiros sinais e à iniciativa da gente? Porque eu acho que é muito fácil a gente falar, não é frescura, mas também não é algo que precise de uma atenção especial. O que você acha disso? E como que a gente se cuida melhor? A depressão, infelizmente, não é como o vinho, né? Ela não fica melhor com o passar do tempo, ela só tende a agravar e tudo mais, então não está vivendo bem, né? A informação é sempre essa. Vá buscar ajuda especializada. E o grande objetivo desse nosso encontro aqui é justamente promover informações que vão gerar informação, acolhimento e aproximação. Eu acredito muito na somatória desses três pilares para a quebra do preconceito, porque ainda hoje a gente tem, né, a gente dialoga um pouco a respeito dessa história, às vezes algumas pessoas com truculência e tudo mais, então talvez a última dica que eu gostaria muito de compartilhar é como você, amigo ou familiar, pode ajudar uma pessoa que não está vivendo bem. Em primeiro lugar, não julgá-la. E para isso, para mim, a frase que sintetiza isso, e das diversas frases que a Karina trouxe para o nosso universo, é: quem está longe julga, quem está perto compreende. Eu amo essa frase de paixão, e ela tem total conexão, porque quando a gente olha para aquela pessoa que está triste, está jogada e tudo mais, a gente fica lá julgando. Apontar o dedo é sempre muito mais fácil. Agora, aproximar vai dar trabalho, vai ser difícil, você vai lidar com coisas negativas. A gente está na era dos faraós digitais, onde todo o universo tem que ser encantado, lindo, maravilhoso. Quando a gente vai realmente resgatar alguém que a gente ama, que precisa da nossa ajuda, estenda as mãos. É difícil, não é fácil, mas paciência, amor e acolhimento são coisas que realmente vão fazer a diferença para aquela pessoa que está precisando da tua ajuda, e ela se sente importante, né? Então, quando alguém vem, te chama, te faz um convite, por exemplo, Wellington, vamos lá numa festa hoje? Você não. A segunda vez, terceira vez, você toma negativa. A pessoa, às vezes, ela está fechada dentro do casulo dela. Só que é muito interessante, é muito importante você se sentir amado, né? Você ter algum tipo de conexão com outras pessoas. Então, não desista.
dessas pessoas. Então, levá-las, trazer informações que acolhem, que informam, não julgar, fazer parte desse processo de resgate dela. Pô, é tão bonito. Eu tive uma pessoa assim que me ajudou muito, que foi a minha ex-esposa. Se eu não tivesse a ajuda dela, não sei aonde essa história toda poderia ter se encaminhado. Então, eu agradeço muito a essa oportunidade que ela me deu nesse resgate e falo justamente nessa primeira pessoa. Ofereça ajuda, porque muitas vezes vale muito a pena. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da Loja dos Floquinhos, é em livrosqueacolhem.com.br. Nós estamos lá disponíveis para espalhar esses pólens aí. E agora nas redes sociais, Carina Fukumitsu, né? O @ Fukumitsu lá no Instagram, e eu como @Instituto Gente Feliz, e claro, @Wellington Nogueira Real. Esse cara é real, ele existe. Esse cara é bom. Oh, meu Deus, super obrigado. Olha, meus queridos, eu quero agradecer muito vocês pela obra de vida de vocês, através dos seus atos, através dos seus livros, através da sua mobilização. E nós estamos agora com praticamente 1 minuto de tempo para encerrar. Então, eu vou fazer uma brincadeira que eu adoro, que é o seguinte: pensa onde vocês estavam quando a gente começou esse encontro, e agora, que falta 1 minuto para terminar, onde é que você está, né? Como diria Caetano Veloso, onde está você agora? Pensa nessa jornada e traz uma palavra para simbolizar essa jornada de 1 hora que a gente teve. Carina e Anderson. Agradecida. E eu coloquei na live Love and Life. So, I love you. So, eu amo vocês. Amo de paixão vocês dois. Estou agradecida. No aqui e agora. Grazie mille. Anderson. Antes, o meu coração batia. Agora, o meu coração batuca. É assim que eu tô. Maravilha. Então, que nós possamos seguir fazendo nossos corações batucar, cultivando a nossa saúde mental. E as informações estão todas aí. Gente, muito obrigado por essa conversa riquíssima. Parabéns à Bienal Internacional do Livro por abrir o espaço para essa conversa. Gratidão, muito obrigado. Um beijão e até daqui a pouco, a qualquer hora, em edição extraordinária. Tchau, galera! Tchau, gente!